muita dúvida sobre Copel. O pessoal tá querendo saber de dividendo, se é para comprar. Eu ia deixar o dividendo da Copel para o fim, mas acho que eu posso pular um pouco para esse assunto do dividendo, depois falo das aquisições, tá? Que o pessoal estava perguntando ali sobre a relação do dividendo por ação, né? Que eles soltaram, isso ainda precisa ser aprovado no conselho, então ainda não tem aquele valor por ação e etc., que o pessoal sempre gosta de ver. E então, aqui nas minhas estimativas, tá? O valor líquido ali por ação vai ficar próximo de 30 centavos para a ON PN, um pouco mais para as PN, um pouco menos para a ON. E aí, por unit, fica em torno de 1,50, tá? Isso no preço de hoje, né? O horário que eu vi ali estava 6,70 mais ou menos a ação, representa um yield de 4,6%, tá? Quando esse dividendo foi anunciado, era até um pouco mais alto, né? As ações subiram um pouco, então, num dividendo só, né, a empresa acabou anunciando um dividendo ali de mais de 5% de yield, então, que é bem interessante, tá? E, enfim, vão ser 2 pagamentos, um pagamento ainda esse ano e outro pagamento até o final de junho do ano que vem, né? O pagamento maior esse ano e um pagamento menor ali de 370 milhões no final de junho do ano que vem. Então, quem tem Copel aí pode esperar dividendo em breve, né? Uma data agora em novembro, no final de novembro, e uma data no ano que vem. E aí, sobre Copel, né, acho que o dividendo é sempre interessante para um momento ali, né? É sempre bom receber um dividendo, reinvestir, ou reinvestir na própria empresa, ou em outras oportunidades. Mas, olhando a longo prazo, acho que o ponto mais interessante aí que a gente tem para abordar sobre Copel é a aquisição recente de 2 complexos eólicos, né? Aventura e Santa Rosa Mundo Novo. Vocês que acompanham aqui a Suno, o universo, né, da Suno, já devem ter visto do Thiago, visto o vídeo do Thiago com o João comentando sobre. Hoje o Thiago também comentou sobre os dividendos, né? Então vocês estão por dentro de Copel, mas acho que vale a gente falar um pouco mais dessa aquisição, né? Uma aquisição relevante, 1,8 bilhão a empresa vai pagar por esses complexos eólicos, tá? Para o nível, né, para a magnitude da Copel, não é algo que transformacional, assim, mas não é algo desprezível em termos de tamanho, então uma aquisição aí que a gente pode considerar a média para o tamanho da empresa, tá? E eles vinham perseguindo essa aquisição há algum tempo já, eles compraram 100% desses ativos, esses ativos eles eram detidos pela EDP Renováveis, tá? E por que eu falo isso? O pessoal às vezes faz uma confusão, porque a EDP Renováveis, ela não faz parte da Energias do Brasil, tá? A EDP Energias do Brasil, que todo mundo conhece bastante aqui. A Energias do Brasil é listada aqui na Bolsa, a EDP Renováveis, por sua vez, não é, tá? As duas empresas, elas fazem parte da EDP Portugal, né, do grupo controlador da Energias do Brasil, mas não são empresas iguais, elas até fazem algumas parcerias ou algo assim, mas não foi a Energias do Brasil que vendeu ali os ativos para a Copel. E aí, quando a gente pega o valor total dessa transação, de 1,8 bi, ele vai ser dividido ali uma parte em dívida, uma parte com capital próprio de 965 milhões, se não me engano, e aí o restante disso com financiamento de longo prazo, tá? Vencimento ali em 2043, então um prazo muito longo para a empresa bancar essa aquisição com as dívidas, e taxas bem atrativas ali na faixa de 2%, né? IPCA mais 2%, que é bem interessante, até abaixo aí do retorno que a empresa consegue gerar com esses ativos, até por isso eu avalio a aquisição como bem positiva, tá? Vou citar até outros fatores aqui, mas assim, primeiro a gente tem que ter ciência do tamanho desses complexos eólicos, tá? Um deles tem 155,4 megawatts e o outro 105. Então, a gente está falando de 2 ativos ali que, em conjunto, representam 260 megawatts de capacidade instalada de geração. Quando a gente pega esse preço, a gente vê que a empresa está pagando ali em torno de 6,9 milhões por megawatt de capacidade instalada. É um custo um pouco acima do custo de reposição, que é aquele valor que seria até necessário para construir um projeto da mesma magnitude do zero, mas isso é até compreensível porque esses parques eles já são operacionais, então o risco de desenvolvimento já foi afastado, a empresa paga um pouco a mais aí, né? Um pouco a mais que o custo de reposição. E aí, pelo preço pago que eu comentei com vocês, né? E esse custo da dívida, a empresa estima um retorno aí entre 10% e 12%, tá? Uma TIR entre 10% e 12%, que é bem interessante, gera valor para o acionista, considerando que ele
fica acima desse custo da dívida, ainda mais considerando que essa parte de maior risco, né, que é a parte de execução ali, de às vezes construir um empreendimento desse tipo, ela já foi superada, né, um empreendimento operacional. Então, não tem tanto risco envolvido, né, na aquisição. A Copel não vai precisar construir esse projeto do zero, já tem energia contratada para venda também, então ela não vai ter que ir tanto atrás desses contratos. Então, dito isso, esse retorno de 10% a 12% é bem interessante. E aí, outros pontos que valem ser elencados, tá? Essa capacidade de 260 megawatts a mais que a empresa traz com esses complexos eólicos, ela adiciona mais 4% à capacidade de geração da Copel, tá? Então, como eu falei, não é algo transformacional ali, acima de 10%, mas também é relevante, sim, 4% é bastante coisa, né? Pensa que isso em um ano, tá? A empresa também vem investindo para aumentar essa capacidade, em um ano 4% aí, né? É bastante relevante. Então, quando a gente olha a capacidade instalada total, 4%, quando a gente isola os ativos eólicos da Copel, esse crescimento é maior, tá? É de 28% em eólicas, a empresa cresce com essa aquisição, e aí isso acaba fazendo com que a parcela de eólicas da Copel saia de 14% para 17% da matriz de geração da companhia. E por que isso é interessante? Porque com uma parcela maior em eólicas, a empresa ela diminui a exposição àquele risco hidrológico, que ainda é relevante para a empresa, tá? Eu estou falando de 17% em eólicas, então pensem que tem muita coisa em hidrelétricas ainda, mas ao longo do tempo a empresa ela vai afastando esse risco, né? Aos poucos aí ela vai incrementando em eólicas, corre menos o risco hidrológico, tá? E aí eu destaco, até estava observando assim sobre essa nova gestão que assumiu a companhia ali em 2019, eles conseguiram quase dobrar já a capacidade instalada em eólicas, saiu ali de 650 megawatts para hoje algo próximo de 1.200, né? Então, eles vêm se esforçando aí para afastar esse risco hidrológico e também para garantir uma sustentabilidade da empresa ao longo do tempo. Então, ela diversifica essas fontes de geração, o aumento de outras fontes, ela vai ficando cada vez menos exposta ao risco hidrológico, como eu falei, e aí esse risco hidrológico, por que ele é tão prejudicial, né? Quando o período de chuvas vem um pouco mais fraco, o regulador ele força ali as companhias de geração a utilizarem menos as hidrelétricas, tá? E aí, tendo mais eólicas, ela acaba sendo menos prejudicada em momentos como esse, tá? Esse risco, como eu falei, ele ainda permanece, então, 17% em eólicas atualmente, mas ele vai saindo do mapa aos poucos ou vai diminuindo a relevância. Então, acho que, além de positiva do ponto de vista de números, ali que eu estava falando do retorno de 10% a 12%, essa aquisição também é interessante porque ela ajuda a combater um dos principais riscos da companhia, né? Um risco que é comum para outras empresas que atuam no setor. Então, tem esses dois pontos positivos aí. Não sei se tu também viu algumas outras curiosidades sobre essa aquisição, Zé, mas tem alguns outros pontos aqui antes de eu encerrar aqui sobre Copel, tá? Só dando um resumo, acho que é muito importante o pessoal ter a nossa análise que a aquisição é muito positiva para os acionistas, tá? Então, a mensagem que a gente quer passar, eu acho que a gente tem que ser muito claro de que a gestão, a gente gosta muito da gestão, né, Bernardo? Algo que a gente comenta muito internamente aqui. A gestão da Copel são pessoas comprometidas, têm feito um bom trabalho e o que evidencia isso são os resultados, tá? Eu acho que temos que ser claro nisso. E vai pagar um bom dividendo, o Bernardo falou yield, é um case que a gente gosta bastante, começou a gostar lá atrás, tem feito um bom trabalho. Exatamente, até essa questão de aumentar eólicas ali, quase dobrar, mostra que eles estão preocupados em manter a sustentabilidade da empresa também, né? Porque vocês sabem que essas empresas de geração, de transmissão, elas operam concessões, e essas concessões elas encerram ao longo do tempo, e a empresa ela tem que ir repondo isso com outros projetos, tá? E eles vêm fazendo isso de uma maneira muito interessante, bem relevante esse crescimento nos últimos anos. E aí, para encerrar sobre esses ativos recém-adquiridos, eles estão localizados no Rio Grande do Norte, tá? E isso é muito bom,
porque essa é uma das regiões mais privilegiadas para geração eólica no mundo, tá? Não só no Brasil. Né? Eles possuem uma alta incidência de ventos ali no local, e acaba que esse aspecto ele viabiliza que o regulador permita que uma parcela muito grande dessa energia possa ser comercializada e gerar realmente resultados para a empresa. Então tem mais esse ponto positivo aí para aquisição. A Copel ela também já opera outras 6 eólicas no mesmo local, ali muito próximo, alguns quilômetros de distância. Isso acaba permitindo que a empresa tenha sinergias ali, né, no local. Ela vai criando um grande hub ali de geração eólica, às vezes aproveita a mesma equipe para operação, manutenção. Isso, segundo a empresa, deve gerar uma economia ali próxima de 9 a 10 milhões por ano, tá? E aí, ao longo do tempo, a empresa ela vai gerando mais escala no local. Isso também aumenta a competitividade para ela, eventualmente, conseguir outros projetos ali na região. Então, é mais interessante por isso também. Isso não está propriamente na conta, mas é um fator que deve ser considerado, tá? É mais ou menos isso sobre essa aquisição de Copel. E aí, outra notícia que saiu mais recentemente, que não tem a ver em si com essa aquisição da Copel, é que foi definido o valor mínimo de outorga para a usina hidrelétrica Foz do Areia. Não sei se vocês têm acompanhado essa informação na mídia, mas eles têm uma usina, a usina mais representativa do portfólio da Copel, né, de hidrelétricas, a maior de todas. Ela tem mais de 1,6 giga, né, mais de 1.600 megawatts de potência instalada. Ela tem um vencimento no final de 2024, tá? E aí isso seria muito negativo para a empresa, porque é a hidrelétrica mais relevante do portfólio, só que a Copel ela conseguiu aí uma prerrogativa para manter 50% dessa usina sem precisar participar de uma relicitação do ativo. Então, eventualmente, se ela fosse a leilão para tentar trazer esse ativo novamente para o portfólio, ela poderia perder para outra companhia, e aí foi dada a prerrogativa para a Copel vender 50% desse ativo, vender o controle dele para manter o restante. Então, manter ele entre 840 megawatts, mais ou menos, de capacidade instalada. Então, ela mitiga esse fator que seria negativo, né, para a empresa como um todo. E nessa semana, né, ontem, saiu o valor mínimo aí que a empresa vai ter que pagar para renovar essa concessão. Esse valor ficou em 1,8 bilhão, então, coincidentemente, até o mesmo preço que ela pagou pelos ativos eólicos que eu vinha comentando antes. E por que isso eu também acho positivo, né? Esse valor, quando a gente pega ali milhões de reais por megawatt de capacidade instalada, lembram que eu tinha falado que os 2 ativos eólicos tinham sido adquiridos por 6,9 milhões, né, por megawatt. Quando a gente pega esses 840, 838 megawatts, mais precisamente, a gente vê que esse valor de 1,8 bilhão representa 2,2 milhões por megawatt, tá? Então, um preço muito mais atrativo, né? A empresa se esperava até que a empresa teria que ter um dispêndio maior, isso já estava no radar do mercado, então é muito positivo sair essa informação desse valor. Acho que é mais um ponto relevante aí para vocês ficarem de olho na Copel. E aí isso vai se dar da seguinte forma: a empresa ela precisa realizar um leilão para encontrar um novo sócio para essa usina, e aí isso tem que ser 12 meses antes do término dessa concessão, então deve ocorrer ali até dezembro de 2023. E aí nesse leilão, esse sócio ele vai pagar também esse mínimo de 1,8 bi, mais um ágio, dependendo da concorrência, né, por esse ativo. E aí esse valor ele não vai ficar para a Copel, nesse valor da venda, porque ela também vai ter que dar juntamente esses 1,8 bilhão para a União como título de outorga para renovar essa concessão, tá? Vocês podem até interpretar que isso poderia ser negativo porque ela perde uma parcela da capacidade instalada, mas isso já era esperado até pela gestão, até por isso eles vêm crescendo, já compensaram, se não me engano, algo próximo de 70% dessa capacidade, e ao longo do tempo, então, a empresa vai se tornando mais sustentável, vai repondo esses ativos, vai afastando o risco hidrológico. É mais ou menos por aí que eu penso, Zé.